Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 190. Nosso lar, né? Chico Xavier, com os recém-chegados do umbral. Então aqui André, ele interrogou uma paciente, e essa paciente, né, ele a interroga, né, exclama, na verdade: como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Quer dizer, o purgatório, o inferno, o umbral, como queira, né? Não procurou saber? Absolutamente não, respondeu, persignando-se, como lhe disse: enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Boa religiosa. Será que, vamos usar aquele termo assim, ó, simbólico que eu vou dizer aqui, tá? Não acredito nisso não. Será que realmente ser um bom religioso aqui na Terra, esse indivíduo, vou usar esse termo, gente, porque isso não existe. Será que realmente ele ganha salvação? Ser bom religioso ganha salvação? É óbvio que não. A pessoa está preocupada com dogma. A pessoa está preocupada com mitologia. A pessoa está preocupada com uma instituição religiosa. Ela está preocupada com barganha. Ela está preocupada com ritualismo. Senta, levanta, levanta, senta. Levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta. Amém. Será que está aí a salvação? Vamos usar esse termo. Porque esse termo salvação não existe. Eu estou usando a mitologia. Luiz, não existe a salvação. Não existe salvação. Deus não salva ninguém. É nesse momento que às vezes as pessoas não conseguem entender. Jesus não salva ninguém. Ah, mas Jesus veio há 2000 anos nos salvar. Jesus veio nos salvar do quê? Ah, ele veio nos salvar do pecado. Que pecado? Do pecado de Adão e Eva. Quem? Adão e Eva? Eu tenho lá a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com o que esse casal fez, até porque esse casal é mitologia. É nesse momento que às vezes as pessoas se perdem. Luiz está ficando doido. Mas eu não me preocupo com o que as pessoas pensam. Um dia as pessoas vão acordar. E a hora que elas acordarem, elas vão conseguir entender que isso tudo é mitologia. A doutrina nos esclarece que tudo isso são códigos. Que tudo isso são, vamos dizer assim... Perguntaram para Chico Xavier uma vez a respeito do Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele disse assim, mais ou menos assim: o Velho Testamento é o ser interrogando a Deus. É o Velho Testamento. E o Novo Testamento é Deus respondendo aos seres. Então, o Velho Testamento, o ser em processo de evolução interroga a Deus. O Novo Testamento, Deus respondendo ao ser em processo de evolução. Palavras de Chico Xavier. Se você não quiser acreditar, não tem problema, mas aí eu te aconselho você assistir o Pinga Fogo, do ano de 1970,
em 1971. Anota aí. Eu não sei, me desculpa, não sei. 1971, 1972. Digita no YouTube. Pinga Fogo de 1971, participação de Chico Xavier. 1971. 1972. Que lá você vai se inteirar do que nós estamos dizendo aqui com relação, principalmente, a Adão e Eva, Abel e Caim, né? O paraíso, o inferno, a ressurreição, a reencarnação, a lei de causa e efeito, ação e reação. Eu digo as coisas embasadas naquilo que eu estudo, naquilo que eu assisto, naquilo que eu busco em Chico Xavier nas obras básicas. Eu tenho como dizer às pessoas, busque nesses documentos. Lá a pessoa encontra. Então, muitos acham que Jesus veio nos salvar. Nos salvar. Veio nos livrar do pecado, né? Que pecado? Mas Jesus não veio, Jesus veio sim nos salvar, Luiz. Nos salvar, não. Não. Nós quem nos salvamos. Ou nós que nos salvamos. Graças aos desígnios de Deus delegadas por Ele a todos nós. Porque aqueles que seguem fielmente os desígnios do Pai, trazidas por Jesus, delegados a todos nós, é óbvio que Ele auto se salva. Auto se salva. Não é Jesus que nos salva. Não é Deus que nos salva. Eu quem me opto por me livrar de todos os males que eu já pratiquei. Então, por isso que Jesus nos diz, eu sou o caminho da verdade, da vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Não adianta a pessoa procurar Carl Gustav Jung. Não adianta a pessoa procurar Mahatma Gandhi, Buda. Foram todos discípulos de Jesus. Mas Jesus é o mestre. Jesus é o guia. Jesus é o modelo qual nós devemos seguir. Né? Então vejamos. Absolutamente não, respondeu persignando. C. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Ó. Sabe o Senhor, ela falando, né, para André. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos, olha só, começou. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplina nos escravos, não é? De quando em quando era necessário aplicar disciplina. Os feitores, como se diz assim, os feitores, meu senhor André Luiz, eram excessivamente escrupulosos. E eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro algum negro morria no tronco para escarmento geral. Para escarmento geral. Não é? Vocês estão vendo? Desobedece as ordens para vocês verem. Desobedecem assim, asinha aqui para vocês verem. Que pode acontecer com todos vocês.
Tá vendo esse negro aqui morto no tronco? Ele vai ficar aqui no tronco aqui por alguns dias aqui, morto, amarrado, para servir de exemplo. Para todos vocês que estão nessas senzalas aqui na minha fazenda. Aprenda a entender quem manda aqui nessa fazenda. Tá vendo só? A religiosa? Tá vendo só a representante de Jesus na terra? Tá vendo só a caridosa? Tá vendo só porque ela era fiel na Igreja Católica? Tá vendo porque ela pagava dízimo corretamente? Você consegue entender agora por que ela deixou o dinheiro com os familiares para poder pagar missa por ela aqui na terra? Barganha. Consciência pesada, ela sabia. Do fundo a pessoa sabe que erra. Às vezes nós fingimos que está tudo bem, mas no fundo a gente sabe que não agiu corretamente. Não raro alguns negros morriam no tronco para escarmento geral. Outras vezes era obrigada a vender as mães cativas. Olha que religiosa, maravilhosa, que amor de religiosa. Separando as dos filhos. Você imagina só. A mãe ali, a escrava, né? Com 3, 4, 5 filhos, às vezes até amamentando, um recém-nato. E ela, às vezes, vendia aquela escrava para outra fazenda, para outro coronel, fazendeiro, separando aquela mãe daqueles filhos todos. Que legal, não é? Isso é papel de uma pessoa religiosa. Isso é papel de uma pessoa espiritualizada. Fica a interrogação no ar. Vamos dar sequência aqui. Separando-as dos filhos por questões de harmonia doméstica. Tá vendo só? Por questão de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência. Ó, tá vendo só? Nessas ocasiões, sentia-me morder a consciência. Mas, ó, olha aqui. Aí, algumas pessoas podem pensar, você está falando tudo besteira, Luiz. Vamos dar sequência? Mas confessava-me todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda, e depois da comunhão, estava livre dessas faltas veniais. Porque, recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Que maravilha! Perdão da colocação. Que desgraça gostosa! Olha só para você ver, com todo respeito, isso é o que o catolicismo vende para os seus adeptos. Isso é o que o catolicismo ensina. Eles estão preocupados em assaltar a carteira financeira das pessoas. Mas ensinar o indivíduo de onde ele veio, onde ele está, qual o teu dever aqui, em meio à prova e à expiação, para onde ele irá,
ensinando-o a respeito da imortalidade da alma, a lei do perdão, a lei do amor, de causa e efeito, ação e reação. Isso eles não ensinam. Eles ensinam isso aqui. Olha aqui, ó. Eu vou repetir isso aqui. Não raro alguns negros morriam no tronco para escarmento geral. Outras vezes era obrigado a vender as mães cativas, separando-as dos filhos por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda. Ela era tão importante, dona de escravo, era uma coronel, que havia na fazenda dela um oratório, né? Um sacrário, um lugar assim, onde o padre celebrava a missa. Olha só. E havia ali também um confessionário, onde ela, né, se confessava. E ali, durante a missa, ele dava o corpo do Cristo para ela, né? A hóstia. E depois de tudo, ela se sentia livre para seguir, né, os deveres para com o mundo e com Deus. Seria o mesmo que dizer a você: eu vou me colocar no lugar porque assim não tem problema. Porque quem assistir vai pensar, falar assim, não, ele não julgou ninguém, ele se colocou na história. Eu mato 1000 pessoas. Que seja uma. Aí eu vou à igreja, né? E me confesso. O padre absolve todos os meus defeitos, né? Absolvição. E ali eu me comungo, sento, levanto, sento, pago dízimo, pago missas. Então eu estou livre daquele pecado. Eu estou livre daquele ato. Quando eu morro, eu vou direto para o céu. Só se for da boca da onça. Mas eu vou direto para o céu. E lá no céu eu encontro com Deus. Você entende que é uma história. E Deus passa a mão na minha cabeça. Fiel, filho meu. Estou muito feliz com você. Pois enquanto lá no corpo físico fostes fiel a mim, pagastes em dia o dízimo, cumpristes todos os deveres perante a igreja. Não é nem perante a humanidade, perante a igreja. Perante a minha igreja. E Deus criou alguma igreja por acaso aqui na Terra? Que eu saiba, não. Tudo que existe aqui na Terra é criação do homem, e não de Deus, e nem de Jesus. É nesse momento que às vezes as pessoas não entendem. Porque as pessoas querem transformar Deus em pobres espíritos como nós. Não é? Semelhante a nós. Deus nos criou a tua semelhança. Coitadinho de Deus. Está perdido.
Ai, pai, mas eu tô com a minha consciência pesada. Mas por que essa consciência pesada, filho? Porque lá na terra eu matei uma pessoa. Ah, mas o meu representante lá na terra já absolveu você. Isso é que importa, filho. E outra, filho. O importante foi você ter sido fiel à minha igreja. Andastes de acordo com as minhas leis lá na minha igreja. Obedecestes lá, né? Os meus representantes, que são os padres, bispos e papas e tudo mais. Posso fazer uma pergunta para o senhor, Deus? Pode. Mas e aquele que eu matei? Não se preocupe com aquele. Sabe por quê? Porque aquele lá, ele mereceu passar pelo que passou. Foi bom você ter matado ele. Ó, que Deus pobre. Foi bom? Foi bom, Deus? Foi bom. Porque ele era muito infiel a mim. Ele não pagava dízimo. Ele não era cumpridor dos seus deveres da igreja. Ele não cumpria os deveres da igreja, da minha igreja. Ele não me satisfazia. Ele não me idolatrava. Ele vivia no mundo da orgia, da prostituição, da bagunça, meu filho. Então aquilo lá não presta. Eu arrependi de ter criado aquele indivíduo lá. Foi bom você ter matado ele, consumido com ele. Foi bom, Deus? Foi bom. Mas onde que ele está agora, Deus? Está no inferno. E de lá ele não vai sair mais. Não, Deus, não. Pois quem não me idolatra na terra, pois quem não age de acordo com a minha igreja, está excomungado por toda a eternidade. É purgatório nele. É inferno nele. Ah, Deus. Aí a pessoa às vezes está com a consciência tão pesada que às vezes não concorda com Deus. Aí Deus pega e fala assim, eu sei o que você está pensando, meu filho. O senhor sabe? Sei. Você não está concordando com o que eu estou dizendo. Que está tudo certo na história. Ah, pai, mas eu... Ah, meu filho, mas... Se você começar a discordar de mim, eu vou ter que mandar você para o inferno também, ué. Porque você não está me reconhecendo como teu Pai eterno? Eu sou Deus. É isso que é ensinado por aí, gente. Agora, tem fundamento isso? Eu já disse várias vezes aqui, e vou repetir, faz parte da história aqui. Faz parte dos esmiuçamentos. Nosso trabalho é assim. Por isso tem pessoas que têm paciência, outros não têm, porque eles acham que eu estou aqui enchendo bolinha de vidro. Mas não, faz parte da história. Por isso que eu já disse aqui várias vezes. Se resolvesse alguma coisa, confissão, lá no confessionário, receber a hóstia, né, que é comungar, não sei o quê, eu não entendo essas coisas não, vocês vão me desculpando aí. Mas se passar pelo confessionário, resolvesse alguma coisa, se pagar dízimo, resolvesse alguma coisa, se andar de acordo com as leis da igreja, resolvesse alguma coisa, e se respeitassem a igreja, resolvesse alguma coisa, não existiria aqui na terra cego, mudo, surdo, coxo, aleijado, deficiente físico, deficiente neurológico, deficiente mental, deficiente moral. Não existiria. Por quê? Porque praticamente um número enorme aqui na Terra são católicos. E por ter sido católico e por serem católicos, todos os pecados são absolvidos ali pelo padre. E se são absolvidos, não existe reflexo perispiritual. Então,
todo mundo nasceria perfeito, sem deficiência nenhuma. Mas acontece que não é isso que a gente vê. Analisa para você ver quantos bilhões de pessoas cega, muda, surda, com câncer no mundo, aleijadas, deficientes nas cadeiras de roda, faltando membros superiores, membros inferiores. Quantos bilhões de pessoas deficiente moralmente, deficiente intelectualmente, deficiente físico. Isso é reflexo da imoralidade praticada em existências passadas, que não foi absolvidas por nenhum papa, por nenhum bispo, por nenhum padre. Foram sim enganados, mas é preciso entender. Permitiram ser enganados. Porque é preciso entender que ninguém engana ninguém, a não ser que a pessoa permita ser enganado. Mais um item. Ninguém mistifica ninguém sem que o mistificado aceite ser mistificado. Deu para você entender isso? Eu que permito ser mistificado. Pois eu chego num lugar, eu tenho a obrigação, o dever de buscar conhecer se aquele local é idôneo, se condiz com os desígnios de Deus ou não. Agora, a partir do momento que eu não busco, é porque eu estou interessado no imediatismo. Eu estou indignado, revoltado com o câncer que está no meu corpo. Eu estou indignado com Deus, porque eu sou novo, eu não mereço, eu não posso deixar minha mulher nova, eu não posso deixar meu esposo novo, eu não posso deixar meus filhos novos, eu não posso deixar minha riqueza. Eu lutei tanto para adquirir tudo que eu tenho. Agora esse câncer vai me levar embora dessa terra tão jovem? De jeito nenhum. Eu vou comprar Deus. E como que eu compro Deus? Eu pago dízimo, eu construo uma basílica, eu construo uma igreja, eu reformo uma igreja, eu trabalho em prol da igreja. Eu não trabalho em prol da minha reforma. Eu não procuro mudar de hábito, de comportamento, de atitude. Eu não procuro mudar minha moral, meu caráter, meu intelecto. Tanto é que você observa na história que essa senhora, ela era, aqui na Terra, ela foi muito fiel à religião na época, exemplar, idônea, representante de Deus e Jesus na Terra, caridosa, mas ela punia os escravos, ela vendia as escravas, os feitores, ela permitia que os feitores matassem os escravos no tronco para punir os outros escravos. E depois o padre ia lá na fazenda dela, celebrava a missa, dava a comunhão ali, né, que é aquela hóstia. Eu não entendo muito essas coisas, você entende o que eu estou dizendo. E ela passava pelo confessionário e ela se sentia livre de todos os pecados. Não é assim que a humanidade em 2025 se vê, se sente? Quantas milhões de pessoas que depois do confessionário sai lá fora e faz assim: ufa, graças a Deus. Bom, mas eu disse para o padre que eu persegui, né, aquela pessoa até hoje. Então até hoje eu fui perdoado. Mas não custa eu voltar lá e pressionar aquela pessoa, né? Quem sabe ele me paga, não é? E se ele não me pagar, eu mando executar ele. Eu mando matar ele.
Porque eu já percebi que eu sou assim, ó, com Deus, ó. Eu percebi. Por quê? Porque toda vez que eu vou ao confessionário, o padre, representante direto de Deus, ele absolve todos os meus pecados. Então isso significa que eu tenho um cashzinho com o homem lá de cima. Então, se for preciso mandar executar fulano, eu vou mandar executar, porque os pecados que eu havia praticado, eu já me livrei deles. Então, novos pecados, depois eu volto, peço novamente, né? Ali no confessionário. E eu estou pagando em dia o dízimo, eu estou pagando as quermesses, eu estou pagando a reforma na igreja. Eu estou praticando o que a igreja pede. Mas a pessoa esquece, né, que a igreja é uma congregação. A igreja não é amor. A igreja não é benevolência e indulgência. A igreja não é amor. A igreja é ritual. A igreja é dogma. É preciso entender isso. Até o próximo vídeo, até o próximo dia, nós vamos dar sequência na história dessa nossa irmã que acreditou no corpo físico que havia praticado as leis de Deus e que por isso ela merecia o reino do céu. Mas, quando ela se viu no plano espiritual, que ela percebeu, ela encontrava-se no inferno, no purgatório, que nós não acreditamos em purgatório nem em inferno, e sim nós acreditamos no umbral, que na verdade o umbral é pior do que o purgatório, pior do que o inferno. Por que é pior, Luiz? Porque o umbral é fato, enquanto o purgatório e o inferno é mitologia, é dogma. Não existe. Então, o que não existe não é verdade. Então, você não pode crer no que não é verdade. Então, o umbral é pior 1000 vezes, bilhões de vezes pior que o purgatório do que o inferno. E também do que o inferno. Porque o purgatório e o inferno é mitologia, são dogmas. O umbral é fato. Mas eu prefiro o umbral do que o inferno e o purgatório. Por que eu prefiro? Porque se fosse verdade o inferno, quem para lá não sai nunca mais, porque Deus, esse Deus é o Deus do demônio. Ele não permite a pessoa sair do inferno para se redimir. Ele não permite. Esse Deus não acredita nem na reencarnação. Esse Deus acredita na ressurreição, que também não existe ressurreição. Agora, se você para lá no umbral, daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 2 anos, daqui 5.000 anos, você sai de lá para se redimir. Olha que bênção. A gente ainda tem que ir parar no umbral, ajoelhar e agradecer a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por eu me encontrar no umbral. Porque é bilhões de vezes melhor estar aqui no umbral do que estar no inferno mitológico de Dante. Até o próximo dia, até o próximo vídeo.